amiga. Isso aqui é menina falando com menina. Macho não chama menina de miga. Aí as meninas conversando, amiga, você tem sua verdade, miga, eu tenho a minha. Não existem verdades. Existe uma verdade absoluta, é a palavra de Deus, para você que é salvo. Não, mas espera aí, pastor, nós temos que respeitar as opiniões alheias. Depende. Eu não respeito. Se sua opinião desrespeita as Sagradas Escrituras, eu vou bater na tua opinião até tu me bloquear, me xingar, sei lá. Quem respeita qualquer tipo de opinião acabará aceitando qualquer tipo de comportamento. Qualquer tipo de ideia ou opinião que vá contrário à palavra, expulsa, renega, é falsa, joga no lixo, bloqueia, sai do grupo. Debata. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Que prazer estar com vocês essa noite, num congresso missionário, cujo propósito é despertar a igreja para aquilo que Jesus tanto ama, que é alcançar vidas através da pregação e sustentar aqueles que se dedicam a fazer essa grandiosa obra. Há alguns nomes aqui que eu quero expressar a minha gratidão: o evangelista Alain, sua esposa Clívia, o cooperador William, o diácono Edson Ribeiro. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Jurandir Lopes. O vice é o pastor Enival. Enival. Minha gratidão a Jesus pela vida do pastor de honra, o pastor Osias Gomes. Como Deus tem preservado a sua igreja e seus servos para nos impactar através da história. Pastor Noel Tavares, pastor Márcio. Estou conhecendo aqui esses homens de Deus hoje. Rever a cantora Eula, seu marido Hugo. Que Deus os preserve e os use cada vez mais. E minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. E o nosso último, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, acabou. O Emanuel. A minha esposa não poderia ter nenhum filho. Perdeu 3 nenéns. E Jesus nos deu 3. Depois da pregação, tem o meu livro intitulado Deus Fala em Gênesis. É um livro atacado pela teologia liberal, pelo catolicismo romano e pela ideologia de gênero. Estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Como eu já vim de outras agendas, só sobrou esse tema. Se tiver 30 livros, é muito. Todos os capítulos comentados e explicados com tema, introdução, tópicos e em todas as conclusões dos capítulos do Gênesis, eu aponto para Cristo, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. E tem um livro da minha esposa, Entre Elas e Deus, questionamentos que muitas mulheres fizeram à minha esposa. Nós somos copastores na Assembleia de Deus Central em Goiânia. E também suas experiências nas viagens, dialogando e pregando a mulheres. Lançamos esse livro como resultado de aconselhamentos e pregações. Estará disponível também depois da pregação. No site, cada livro custa entre R$70 a R$80. Venderei cada livro a R$50. Por favor, os que podem, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus.
no capítulo 25. Quero agradecer ao técnico de áudio pelo som. Não é fácil administrar um som como esse, numa igreja tão grande, mas está dando para me ouvir com muita qualidade aqui. Muito obrigado. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? A última pergunta que eu frisei dos justos. Agora, por favor, o versículo de número 41. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, se afastem de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente, na prisão, e não me visitastes. Versículo 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Em Mateus 25, Jesus está falando sobre juízo. A estratégia de Jesus pregar em Mateus 25 já é juízo, pois ele está pregando a partir ou através de parábolas. Os discípulos lhe perguntaram por que ele pregava em parábolas. Ele disse que era para aqueles que vissem e ouvissem apenas com os olhos físicos, com os ouvidos físicos, não entendessem. Era o juízo de Jesus sobre aqueles que já estavam debaixo do juízo de Deus. Aos seus, Jesus lhes pregava com mais clareza. Ocultar a mensagem de um público determinado só pode acontecer por duas coisas: displicência da igreja e juízo de Deus. Por várias vezes, Deus fecha as portas, o acesso a ímpios, a sua graça. Ele diz para não orar por uma nação rebelde e pecadora. Ele diz para os discípulos não pregarem aos gentios nem em Samaria.
Ele diz a Paulo, em Atos 16, que não fosse pregar na Ásia nem na Bitínia. Ele disse à sua igreja em Apocalipse 3, que quando ele fecha, ninguém abre. Mas existe também a displicência da igreja em não anunciar o evangelho de modo claro àqueles que precisam. A ordem bíblica é clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os meios pelos quais a palavra deve ser pregada se multiplica a cada dia. Um dos meios mais usados tem sido reuniões como essa. Pessoas aqui chegam porque têm amigos cristãos, têm parentes cristãos. Às vezes querem ouvir uma palavra do pastor, do pregador, ou participar do louvor que é dado a Deus através de um cantor ou uma cantora com quem esse visitante se identifica, gosta do estilo, da voz. E o templo, o prédio onde a igreja se reúne, é um meio pelo qual pessoas são alcançadas pela pregação do evangelho. Ainda temos as redes sociais, quando a partir de um momento você pode alcançar várias e várias pessoas. Apesar de alguns crentes não entenderem que suas redes sociais estão dentro da profecia de Jesus, que quem cresce nele faria obra maior que a dele, não em essência, mas em alcance, pois a gente consegue alcançar várias e milhares de pessoas com muito mais rapidez e velocidade com a qual Jesus alcançava. O ministério de Jesus se limitou à Palestina. Você abre uma live, você está ao mesmo tempo alcançando nações, mas os nossos jovens e adolescentes, não todos, mas muitos, preferem postar foto de linguinha para fora e 2 dedinhos. Nem para cair um raio e tua cara ficar torta. Preferimos fazer dancinha de TikTok. E não entendemos que as redes sociais é um meio pelo qual alcançamos pessoas, vários tipos de pessoas ao mesmo tempo. Os meios para pregar se multiplicam, mas os pregadores diminuem. A quantidade deles diminuem. Jesus prega em parábola por juízo para quem o rejeita. Se você rejeita a pregação hoje, haverá um dia que o próprio Jesus te fará rejeitá-lo. Se você endurece o seu coração como Faraó, como resultado, Deus endurecerá o seu coração. Isso significa dizer que Ele te entregará às suas próprias paixões e assim quem é sujo se sujará mais. Jesus prega em Mateus 25 sobre despertamento, usando a parábola das 10 virgens. Quem estava focada na chegada do noivo para encontrar com a noiva, entrou para o mesmo ambiente onde o noivo encontraria com a noiva. Depois ele fala sobre os talentos. Ele diz que quem amava seu senhor e tinha compromisso com seu senhor, usava seus talentos dados pelo senhor e multiplicava, para que quando o senhor chegasse, quem recebeu 1 devolvia 2 ao senhor. E o modo pelo qual multiplicamos os nossos talentos é usando o que temos para alcançar vidas para a glória de Deus. Ah, eu canto bem, ó, eu cantando, eu canto bem, ó. Aí faz melismas e canta lindo, que bonitinho, você canta bem. Mas quando você pegou o seu teclado, o seu violão, sua bateria e sua voz tão educada para cantar uma canção evangelística a ímpios,
Um rapaz foi ganho por Lutero para Cristo e ele acompanhava o ministério evangelístico de Lutero. E ele disse a Lutero: eu também quero fazer a obra de Deus, eu também quero fazer a obra de Deus. E Lutero lhe perguntou: o que você já faz? Ele disse: eu faço sapatos. Lutero disse: então vá para casa e faça melhores sapatos. Porque quando com o talento que você tem, você não envergonha o evangelho, você já está honrando o Cristo que te salvou pelo poder do evangelho. Você consegue exercer talentos para a glória de Deus sem microfone e sem púlpito. É isso que Jesus ensina na parábola dos talentos. Não esconda a sua vocação. Não esconda o seu talento ou o seu dom. O talento pode ser uma capacidade natural, mas se você tem o Espírito Santo, você pode buscar dons espirituais. Agora imagine que coisa linda, maravilhosa, esse equilíbrio entre o talento natural e a capacitação que vem do Espírito. Natural porque biologicamente alguém pode afirmar que já nasceu, que você herdou. Mas para mim, pela graça de Deus, tudo é sobrenatural, porque sem a graça não teríamos nada, nem por herança, nem pelo poder do Espírito. É tudo graça. Depois que Jesus ensina sobre a vigilância, contando a parábola das amigas da noiva, ele ensina sobre o bom uso do que se tem. Agora ele vai falar sobre o julgamento das nações. Bodes e ovelhas. Bodes à esquerda, ovelhas à direita. Bodes malignos, ovelhas benditos. Bodes, lago de fogo, fogo eterno. Ovelhas, reino preparado por antecipação. É um chamado àqueles que depois do arrebatamento da igreja, dependendo de como trataram os pregadores que Deus levantará no tempo da grande tribulação, serão chamados de ovelhas e bodes. E esses pregadores são judeus, são 144 mil. Esses pregadores são as duas testemunhas. Esses pregadores são aqueles que se lembrarão da mensagem do pai, da mãe, da avó, do avô. E eu, como assembleano que sou, estou aqui subscrevendo a nossa escatologia. Se você for me ouvir pregar e vai ficar discordando de mim, me chama depois do culto, a gente debate. Mas enquanto eu estou pregando, eu vou subscrever a nossa escatologia. E você está no ambiente assembleano, fica na sua e dá glória a Deus se você é pós. Depois da grande tribulação e antes do milênio tem esse momento do julgamento das nações. E dependendo do comportamento destes, entrarão para o reino ou não, que é uma extensão do céu na terra. A igreja já é uma extensão do céu na terra, pois ela é o governo de Deus na terra. No milênio teremos com mais profundidade, mais sensibilidade e mais proximidade da essência do céu na terra. Pós-milênio será feito novo céu e nova terra, e entramos no estado eterno sem nenhum tipo de condenação. Mas antes de lá, a gente tem o julgamento das nações. E onde a igreja entra aqui? Primeiro, a igreja entra aqui literalmente como testemunha. Jesus, os anjos e a igreja testemunhando o julgamento. Quem está me entendendo? Onde a igreja entra aqui? Primeiro, literalmente, como testemunha, o trono, Jesus, os anjos e a igreja. Ela vai estar lá. Segundo,
Onde está a igreja aqui nesse texto? Pois, se é um texto escatológico para nações do tempo do fim, depois do arrebatamento da igreja, o que isso tem a ver conosco? É aqui que a igreja entra. E eu quero pregar sobre isso. Os princípios para um despertamento missionário envolve a igreja. Se tu ler Gênesis 1 e Apocalipse 22, estão lá os princípios de Deus para a sua igreja. E o primeiro princípio missionário desse texto escatológico, logo é para a igreja, é que o pastor que cuida é também juiz que julga. E isso é para a igreja. Versículo 31, o Filho do Homem, Jesus, conforme foi profetizado em Daniel 7, virá na sua glória, e todos os anjos com ele, todas as classes de anjos eleitos, não anjos caídos. E quando ele vier na sua glória com os anjos para julgar as nações, ele se assentará no seu trono de glória. Aquele que nasceu entre animais, colocado entre animais no pós-nascimento, cercado por simples pastores, no dia de seu retorno para julgar as nações, vem em glória num trono e cercado pelos seus anjos. Todas as nações serão reunidas diante dele. Será um impacto mundial, será uma convocação global. As nações ali reunidas, e ele é pastor. Ele é pastor no versículo 32. Assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Ele reconhece as ovelhas estão ali com ele e reconhecem sua voz. São nações que no tempo da grande tribulação ouvirão falar desse pastor. E agora esse mesmo Jesus diz que como pastor, ele julgará os bodes. Julgará primeiro, separando. Segundo, julgará mostrando o que eles não fizeram. Terceiro, julgará chamando-os de malditos, versículo 41. Julgará dizendo: se afastem de mim para o fogo eterno. Isso significa que o pastor que ajunta ovelhas, separa delas os bodes. Aquele que ajunta as ovelhas é o pastor, e o que condena os bodes é o juiz. Este é o primeiro princípio para uma igreja missionária. O bom pastor que cuida é o juiz que julga. Não preguemos um evangelho diluído. Não preguemos esse evangelho de ursinhos carinhosos, onde só tem bênção, vitória, sucesso. Eu tive que ouvir um pregador falar para a igreja esses dias: você precisa do colo, então hoje você vai receber colo de Jesus. E aí se gera essas músicas infantis de gente apaixonada, dançando no colinho de Jesus. Se eu fosse Jesus, eu falava para esses caras: no meu colo não, macho. Temos muita coisa por trás disso, irmãos, porque falta-lhes o evangelho completo. Significa dizer que o mesmo Cristo que salva, condena. O mesmo Cristo que é água da vida é fogo consumidor. O mesmo Cristo que é advogado é juiz.
O mesmo Jesus que diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, também dirá: afastai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque o pastor que cuida da igreja julga os bodes. E os que não gostam dessa apresentação de atributo equilibrado de Jesus, dizem: todo mundo é ovelha. Não é, não. Ímpio a Bíblia chama de bode, cão, porco, filho do diabo, filho do inferno, inimigo da cruz. Eu não vim entreter bode, eu vim alimentar a ovelha. Você decide se continuará nessa condição. E eu não estou no Antigo Testamento, eu estou no Novo Testamento, eu estou no amor. Eu estou em Mateus, no amor. É o amor que está chamando o ímpio de bode e de maldito. Porque, repito, o pastor que cuida é juiz que julga. E a igreja precisa dizer isso ao ímpio. Os pais precisam dizer isso aos filhos. Você precisa dizer isso aos seus colegas. Só existe um caminho, só existe um Salvador, só há um Deus, e se você não o tem, você vai para o inferno. Segundo lugar, o segundo princípio que desperta o desejo missionário na igreja. Eu explico melhor no decorrer da explicação, mas primeiro eu falo o tópico. O segundo tópico é: o inferno e o céu têm semelhanças e diferenças. Acredite que dentro da escatologia judaica já há quem afirme que o inferno é invenção humana, chamar o vale de Inom de inferno. E paraíso também é invenção humana, chamar céu de lugar sem dor. Se no judaísmo, de onde viemos, pois nossa cultura teológica é judaico-cristã, já tem esse tipo de liberalismo, e não se assuste, foi da escola de Hillel, rabino do tempo de Jesus, que veio a primeira noção de purgatório. Aí vem o catolicismo romano e estraga tudo, confirmando a heresia da escola de Hillel, que o homem morre e precisa ir para esse ambiente para seus pecados serem pagos lá, para depois subir para o paraíso. Só que é mentira. Depois da morte segue-se o juízo. Segunda mentira: ninguém é capaz de pagar o preço pelos seus próprios pecados. Por isso Deus, que amou o mundo de tal maneira, já enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, porque só Ele é capaz e foi capaz na cruz de pagar pelos nossos pecados. Só que se a gente não despertar para pregar a verdade que Jesus pregou e João pregou em Apocalipse, os falsos estão aí pregando. Em Gênesis 3, o capeta falou no jardim. Em Mateus 3, Lucas 3, o Satanás falou no deserto. Perdão, Lucas 4 e Mateus 4, Satanás falou no deserto. E hoje, fala nas faculdades liberais e na internet. E se a igreja não se despertar, as pessoas vão acreditar nisso. Só que inferno e céu têm semelhanças e diferenças. Deixa eu falar sobre a semelhança primeiro, que já tem gente com cara assustada para mim.
A primeira semelhança entre céu e inferno é que ambos foram feitos pelo mesmo Criador. Tanto o céu quanto o inferno têm origem em seu mesmo autor. O inferno é a expressão da justiça do Deus justo. E céu é a expressão do amor do Deus que também é graça. Então, tudo veio dele. Eu provo no texto, tá bom. Versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Diga, preparado. Ficou lindo. Agora, por favor, nós de novo, hein? 41. Malditos, afastai-vos para o fogo eterno, preparado. Bora lá? Preparado para o diabo e seus anjos. Então, aquele que prepara o reino e o céu para os santos é o mesmo que preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Tem a mesma origem. Vem do mesmo Criador. Porque se ele não faz o inferno, ele não é justo. Ele não odeia o pecado. A segunda semelhança é que ambos durarão por toda a eternidade. Versículo 41. Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. 46. E estes irão para o castigo eterno. E o céu também é eterno. 46. Os justos irão para a vida eterna. Nada nem ninguém nos arrancará da santa e gloriosa presença do nosso Salvador. E João diz em Apocalipse que o tormento será eterno. Só que agora eu tenho que mostrar a diferença, né? Entre céu e inferno. E a primeira diferença entre céu e inferno é que é para quem quis sempre fazer a sua vontade. Cala a boca, mãe, cala a boca, pai, cala a boca, coroa, cala a boca, pastor, pastor não manda em mim. Esses crentes ficam se intrometendo. Ô, raça ruim que eu não gosto é crente. Eu leio os comentários de vocês. Ô, praga ruim é crente. Fica perturbando, fica mandando a gente virar crente, fica mandando o link de um pregador baixinho que se sente porteiro do céu. Inventaram um novo nome pra mim, porteiro do céu. E aí agora, fica mandando o link pra mim. E, gente, o cara veio brigar comigo porque a avó dele manda pregação minha pra ele. Eu falei, meu irmão, bloqueia a sua coroa, mas não vem brigar comigo. Qual o problema? O que eu tenho? Ou seja, eles sempre quiseram fazer a vontade deles. E grita com os nossos pastores. E fazem meme com nossas pregações. O que é que eles estão dizendo? Me deixem à vontade para fazer minha vontade. Eu não quero freio, eu não quero limite, eu não quero beber eu quero dar 1:51. Eu quero acabar com minha vida mesmo. A vida é minha, ninguém cuida da minha vida. E vovó não pode falar mais, pregador não pode falar mais. Sempre quiseram fazer a própria vontade. Então Jesus, naquele dia, vai dizer: fica à vontade. O quê? Vá para o inferno. Seja feita a sua. Por quê? Porque inferno é para quem não faz a vontade dele, mas faz a própria. Então, chegando lá,
Tu que é do grupo FFF, feminista, feia e fedorenta, quando tu chegar no inferno, tire onda, igual tu tira com tua mãe, com suas amigas crentes. Eu tô aqui porque eu quero. Subacuda, feiosa, rapado aqui, colorido pra cá. Tire onda lá no Lago de Fogo, porque sua classe, sua laia vai estar tudo lá. Vocês que quiseram fazer a vossa vontade. Agora, aqueles que disseram: Deus, 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 mata a minha carne, Espírito Santo, mata a minha carne, eu quero a sua vontade. Esses irão. Cholaramandaraба, chorandalarabahai. Se sua vontade foi sempre minha ausência, o inferno é o lugar de minha ausência. Mas se sua vontade foi sempre ter minha presença, o céu vai ser maravilhoso para você, porque lá habita eternamente a presença do Senhor. A segunda diferença, tu que está desviado e está me escutando aí, se tu continuar desviado depois dessa pregação, vou nem falar o que eu ia falar para tu, porque eu quero te ganhar para Jesus hoje. A segunda diferença, agora eu quero ouvir um glória antes da aplicação, hein? Eu tô gostando do silêncio e da reverência, mas já dá para dar mais uns glória aí. Então eu já vou falar. A segunda diferença entre céu e inferno é que o inferno não foi preparado para pessoas. Versículo 41. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Preparado para quem? O diabo e seus anjos. É Jesus dizendo: o inferno não foi feito para tu. E o céu? Vinde benditos de meu Pai, porque o reino está preparado para você. Aleluia! Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, tem espaço para sua família. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo. Se você não pregar, as nações vão para o inferno. Quando perguntavam para mim: por que você fica perturbando a gente pregando na escola? Eu respondia: para tu não ir para o inferno. Porque a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Terceiro lugar, o que esse texto tem a ver com a igreja? Cadê os jovens e adolescentes? Digam amém. Gostei. Sempre houve e sempre haverá diferenças, ou diferença no singular e diferenças no plural também, entre o justo e o ímpio. Isso aí é para a igreja. E não é para o futuro. E essa exigência de separação não é para as nações, é para a igreja. E por que entrou aqui? Princípio. Sempre houve e sempre haverá diferença entre justo e ímpio. É só olhar para o texto. Ovelha, justo. Bode, ímpio. Ovelha, lado direito. Bode, lado esquerdo. Ovelha, benditos.
Bodes, ímpios, malditos. Ou tu é uma coisa ou tu é outra. E aproveite a graça que te pode dizer assim, ó. Decide o que é que tu quer. Não é que eu sou trans. Eu sou LGBT, QI, alfabeto todo. Não existe meio termo. Ou uma coisa ou outra. Biologia. Não é ideologia. Ideologia tu pode colocar o psicológico acima do biológico. Mas na ciência, a biologia determina o psicológico, ou seja, o que você está sentindo. Sempre houve diferença entre justo e ímpio. Arca para quem é salvo, dilúvio para perdido. Caim constrói cidade, Enos constrói altar. Trevas no Egito, mas na casa de Israel, luz. Nabucodonosor tem sua comida consagrada a ídolo e todo mundo come. 3 disseram, a gente não come. Aí vem mais um e diz, também não como, é o Dani. Todas as nações se prostram perante a imagem de Nabuco, mas 3 disseram, a gente é de ferro, não dá, ó, não vai, a gente não se curva. Mas se não se curvar, vai para fornalha, a gente morre, mas não nega. Mas a maioria tá fazendo, a gente é diferente, a maioria se prostra, a igreja fica de pé, porque sempre houve diferença. Não dá para igualar. Não pode. Jesus está falando, Jesus disse isso há 2000 anos atrás, sobre algo que a gente não sabe ainda quando sucederá, pois só teremos noção pós-arrebatamento. E a igreja ainda não foi arrebatada, então é algo escatológico para o futuro. Então algo que é para o futuro, que a gente não sabe, ele disse há 2000 anos atrás, a diferença vai continuar. Eu vou repetir, porque eu sei que a faculdade comunistinha está perturbando você. Eu vou repetir. Ele disse isso há 2000 anos atrás, sobre algo que acontecerá num futuro que a gente não sabe dizer quando. Então há 2000 anos atrás, sobre o futuro, ele já estava dizendo, nunca vai mudar. Diferença entre justo e ímpio sempre acontecerá. Não é para misturar as coisas. Não é para descer o nível. Não é para baixar o padrão. Ou você é luz, ou é trevas. Ou você é de Deus, ou você é do Satanás. Ou você é adorador, ou você é idólatra. Ou você é santo ou profano. Sempre houve diferença. Não, mas aí, pregador, a gente tem que misturar. É o sonho da música do John Lennon, imagine. Um autor chamado Sproul disse que o ensinamento de Jesus em Mateus 25 é muito complexo para quem está imerso na cultura ocidental moderna. Por quê, Sproul? Ele diz, pois esses que estão imersos na cultura ocidental moderna defendem 3 coisinhas, que eu sei que está lá na faculdade comunistinha, que tu está lá. Ó, pluralismo, relativismo e universalismo. Pluralismo, máximo conjunto de ideias. Respeite as ideias, pois elas são plurais. Várias ideologias, vários pensamentos.
Há 3 anos atrás, quando eu fui preparar uma pregação sobre ideologia de gênero, há 3 anos atrás, já triplicou, quadruplicou, que esse povo tem problema. Já existiam 71 tipos de gêneros. Há 3 anos atrás. Pluralismo de ideias. Ninguém pode dizer que seu pensamento é absoluto e único. Vamos pluralizar as coisas. E aí, meu irmão, é uma guerra para todos estarem unidos em um só pensamento, tá? Aí vem o relativismo. Sabe o que é isso? Nenhuma verdade é absoluta. Toda verdade é relativa. Você diz, eu creio em Deus. Aí o relativista pergunta, qual Deus? Grego? Babilônico? Romano? Qual Deus? Aí tu diz, eu não disse que eu creio num, eu disse que creio em, porque para mim só existe um. Eles colocam suas ideias. Amiga, isso aqui é menina falando com menina. Macho não chama menina de miga. Aí as meninas conversando. Amiga, você tem sua verdade, miga. Eu tenho a minha. Não existem verdades. Existe uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Para você que é salvo. Não, mas espera aí, pastor, nós temos que respeitar as opiniões alheias. Depende. Eu não respeito. Se sua opinião desrespeita as Sagradas Escrituras, eu vou bater na tua opinião até tu me bloquear, me xingar, sei lá. Quem respeita qualquer tipo de opinião acabará aceitando qualquer tipo de comportamento. Qualquer tipo de ideia ou opinião que vá contrário à palavra, expulsa, renega, é falsa, joga no lixo, bloqueia, sai do grupo. Debata. E universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Assim como todos os caminhos levam a Roma, todas as religiões vão para Jesus. Vai brincando. Não existe caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Pedro disse em Atos 4, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, apenas pelo nome de Jesus. Só que aí, se você olhar para o texto, eles vão dizer, tá aí no texto, pastorzinho, 32, todas as nações serão reunidas, e é isso que a gente quer, todas as nações reunidas. Aí eu digo, tá bom, depois da vírgula, continue o texto, porque o mesmo texto que diz que as nações serão reunidas, diz assim, e ele separará. Pode para lá, ovelha para cá. Pode, malditos, ovelha, benditos. Não adianta tentar nos nivelar. Jesus sabe quem é e quem não é. E a palavra é a espada que faz a separação. Agora eu encerro, que eu tenho 8 minutos ainda. Os bodes se multiplicam, sabia? Que bode gera bode. Oxi. E os bodes estão se multiplicando. Ateísmo de net se multiplicando. Tudo bestalhado, mas se sentem inteligentes. Desigrejados estão se multiplicando. Seitas e heresias, misericórdia. A cada dia seitas e heresias se multiplicam. Por quê? Porque os bodes estão se multiplicando. Agora, por que os bodes se multiplicam, pastores?
Porque eles falam de suas ideias, eles investem nas suas ideias, eles divulgam suas ideias, eles se preparam para multiplicar as suas ideias. Da mesma forma, só existe um modo pelo qual a ovelha se multiplica. E aqui tem gente que não gosta, mas eu não estou nem aí. E o que é que algumas pessoas não gostam? É que pastor cuida de ovelha. E ovelha gera ovelha. Por que eu digo isso? Porque os preguiçosos, que não querem honrar seu chamado, não querem honrar sua vocação, chegam no culto, senta na poltrona, canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Nenhuma das programações da igreja tu faz parte. De nenhum missionário do campo tu tem conhecimento. E quando o pastor vai falar de dízimo e oferta, tu entra no gabeta. Tu endemonia quando fala de grana. A chamada pastoral é cuidar do rebanho. E o rebanho se multiplica quando as ovelhas entendem que é falando de Jesus que a gente aumenta o grupo das irmãs, dos jovens, dos adolescentes e dos varões. Só que chega no congresso como esse, as ovelhinhas vai tudo orar. Manda a alma, Jesus, manda a alma. Me mostra na Bíblia para a gente orar para ele mandar algo. Um versículozinho. Pode ser a parte A, um só. Ore para eu mandar a alma. Um só, não tem. Mas eu te mostro alguns ele mandando tu. Depois que ele enviou os apóstolos, ele disse: ide, pregai. Aí ele olhou para os próprios apóstolos e disse assim: o texto diz, e ele lhes disse: rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros, porque a seara e poucos os. Aí os poucos ceifeiros que tem, fica dizendo: vem alma. Quando ele disse para a gente orar para mais ceifeiros serem enviados. Quem pode levantar a mão? Diga: levanta mais missionários, Jesus. E se quiseres me usar. Oxe, baixou. Diga: se quiseres me usar, capacita-me. Ah, mas eu não prego porque eu não tenho dom. Me dá um versículozinho. Pode ser a parte A, que pregar é dom. Tu leva ela para tu de brinde, um só. Mestre é dom. Evangelista, dom. Pastor, dom. E pregar, obediência. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não é questão de dom. Os bodes estão se multiplicando. Porque eles não têm medo nem preguiça de falar. E esse exército de ovelha vai ter que falar. É assim. É uns crentes que parecem um tiririca falando. Pregue de tal modo, se possível, use
palavras, ou fale. Pregue de tal modo que, se possível, fale. Não tem como pregar sem falar. Para fofoca, fala. Para julgar, fala. Para invejar, fala. E de político, fala. Aí quando chega de Jesus, não vem com essa desculpinha. A frase é legal, mas não é bíblica. E eu vou provar na Bíblia. O que os patriarcas faziam? Falavam. O que os profetas faziam? Falavam. O que os apóstolos fizeram? Falavam. O que Jesus fez? Falou. E o que a igreja tem que falar? Abrir a boca cheia de dente e falar. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus batiza com o Espírito Santo, e Ele breve vem. Alguém está entendendo essa palavra? A obra de Deus é feita com quem fala. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e você não me vestiu. Sabe quem são esses? Os judeus que pregarão na grande tribulação, e quando eles tentarem buscar ajuda pela perseguição do anticristo, as nações vão dizer: não vamos vestir vocês, não vamos visitar vocês na cadeia, pois esses judeus aqui não é qualquer bandido que está na cadeia, não. Esses aqui, esses presos de Mateus 25, são prisioneiros abandonados porque pertencem a Jesus. Pois ele disse assim: vocês que fizeram a esses pequeninos, meus irmãos, estavam fazendo a mim. E vocês que não fizeram aos pequeninos, meus irmãos, também não fizeram a mim. Isso também é princípio missionário. Não é preciso estar lá no julgamento das nações para saber o que não fizemos pelos missionários. Porque tem missionário precisando de visita e a gente nem sabe o sofrimento deles. Tem missionário precisando de roupa e a gente nunca aumentou a oferta. Tem missionário precisando de pão e a gente nunca aumentou a oferta. Eu falei para uma missionária chamada Kellen Gaspar, eu disse: quando chegar a data de ofertar para vocês aí, de sustentar as missionárias, liga para mim e para minha esposa, lembrando para a gente: ó, chegou o dia do pagamento aí da folha de missões, manda uma ofertinha para nós. Ela disse: pode deixar que eu vou falar. Ela nunca mandou uma mensagem. No terceiro mês que ela nunca tinha mandado uma mensagem, eu estava num quarto de hotel. Chamei a missionária aqui. Por que olha a minha hipocrisia. Por que a senhora não me avisou? Eu falei para a senhora, missionária, avisa eu. Olha o pregador hipócrita. Avisa eu que eu e minha esposa e meu irmão vamos ajudar missões. Ela nem me respondeu. Aí o hipócrita quis ficar chateado. Eu quero ajudar a mulher e a mulher nem responde eu. Aí o Espírito Santo me confrontou e disse: você precisa de lembrancinha para pagar seu cartão de crédito? Você precisa de lembrança para pagar a água, a luz, o telefone? Você fica preocupado para pagar a escola de seus filhos? É você que chama e pede boleto. Mas quando é para missões, você aumentou o valor da sua plataforma de streaming. Você começou pagando 20 na Netflix. Está pagando quanto agora? Porque tu aumentou os pontos. Mas a sua oferta missionária é sempre a mesma. Bode. Conhece os pequeninos de Jesus, os irmãos de Jesus, que são os ministros, missionários que sofrem no campo, como os judeus sofrerão na grande tribulação, e você não cuida deles. Missionários que me assistem, que me escutam, a gente não tem só bode, a gente tem ovelha que cuida dos ministros, dos missionários e da obra de Jesus. Fique em pé. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua igreja.
nos desperta para a obra missionária. Nos faz amar o que o Senhor ama. Nos faz cuidar de quem o Senhor quer que cuidemos. Não nos deixa baixar o nível e o padrão que tu tens anunciado ao seu povo. Abre os olhos espirituais da sua igreja. Aumenta o nosso compromisso contigo. Traz de volta aqueles que se abateram. Fortalece aqueles que se enfraqueceram. Ajuda-nos a cumprir os princípios escatológicos que estão na sua palavra. Ajuda-nos a guerrear como crentes salvos, porém cheios do Espírito Santo. Que haja uma preocupação hoje com a verdadeira pregação. Que os crentes analisem a si mesmos e digam, eu poderia estar mais longe. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até quem se ache só. Clame, igreja. Usa nossas finanças, usa nossos lábios, usa nossa influência. Usa-nos como um farol que brilha à noite, monte sobre as águas. Levanta missionários, profetas e profetisas nesta noite. Nos ajuda a cuidar do seu reino, Jesus. Nos ajuda a cuidar do seu reino, Jesus. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho. Eu quero orar por você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser salvo em Cristo Jesus. Ou você que se afastou, mas quer voltar para papai agora. Alguma ovelha vai te chamar para vir à frente. Algum crente cheio do Espírito Santo, que ama a sua alma, vai te chamar para vir à frente. Vem para Jesus. Tem mais aí para vir. Como um farol que brilha à noite. Para de cantar não, irmão, canta. A igreja canta, Jesus quebra cadeias. A igreja canta, Jesus quebranta corações. A igreja canta, Jesus quebra correntes espirituais. Vem. Você caiu, mas seu chamado está de pé. Você caiu, mas o plano de Deus não se acabou. Não importa para quão distante o pecado te levou, a cruz te traz de volta. Vem, moça, para Jesus. Vem, moça, vem para Jesus. Sonda-me, transforma-me. O inferno não foi feito para pessoas, mas o céu foi feito. As pessoas vão para lá porque rejeitam a única pessoa que pode salvá-las. Transforma-me. As almas estão vindo, vocês estão vendo isso?
As almas estão vindo, vocês estão percebendo isso? As almas estão vindo, vocês estão percebendo isso? Quebranta-me, transforma-me. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se com o teu coração você crê e com a sua boca confessar que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me. Se você querer com o seu coração Canta-me, e confessar com a sua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, enche-me, será salvo. usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me. A igreja pentecostal se alegra quando Jesus salva almas, irmãos. O crente pentecostal sabe que Jesus cura, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vem. Aleluia! Quebranta-me, transforma-me, enche-me. Estende as mãos para cá, igreja. Usa-me, Senhor. Até quando você vai endurecer o seu coração, moça? Até quando você vai resistir à voz do Espírito Santo, rapaz? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para papai. Vem para Jesus, moço. Vem, porque Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Aleluia, chegaram mais vidas aqui para Jesus. Ovelhas se multiplicam. Quando a gente vai atrás, a gente chama, puxa pela mão. Bora, rapaz, você vai pro inferno mesmo, velho? Olha as almas vindo para Jesus. Olha as almas, os jovens, adolescentes vindo para Jesus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória ao precioso nome do Rei. Senhor, essas pessoas ouviram sua palavra. Só o Espírito Santo convence o ser humano. Salva-os completamente. Sustenta-os na sua presença. Enche essas pessoas com o Espírito Santo. Ajuda a igreja a cuidar dessas novas ovelhas. Arranca o caráter de bode.
coloca o caráter do Cordeiro de Deus neles. Está vindo mais aqui, igreja. Está vindo mais ali, igreja. Glória a Jesus, glorifica Jesus, igreja. Glorifica Jesus, galeria. Glorifica Jesus, obreiro. Jesus está salvando. Ele não desiste de sua alma. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Mas a morte de seu Filho foi em prol da reconciliação. A igreja pode estender as mãos para cá, por favor. E a igreja ora, diga em nome de Jesus: sejam salvos, sarados, libertos pelo poder do Evangelho. Amém. Tá vindo mais ali, olha. Sejam salvos, curados, sarados pelo poder do Evangelho. Tá vindo mais ali, ó. Aleluia. Ora de novo, igreja. Diga: seja salvo, liberto, transformados pelo poder do Evangelho. Quem pode dar glória a Deus bem alto? Fica, neném. Cholaramandaraба, chorandalaraba. É Mi maior? Foi Mi maior. Cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ó quão cego eu andei, Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o vidas que se entregaram a Ti. Só o Senhor para tocar onde não tocamos, entrar onde não entramos e fazer o que não fazemos. Sustenta-os para a glória do Seu nome. Amém.